Ei, 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 um, dois. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei.
Pessoal, vocês que estão em pé aí, pode sentar nessas cadeiras aí que tem da imprensa, ó. Pode ficar à vontade. Sentar os 5 que estão aí, pode sentar. Senta aí, Ditinho. Estão em casa aí. Senta aí todo mundo aí. Não? Pode perguntar a Rafaela. Ditinho, senta também. Senta ali. Tá bom? Ocupa. Vamos ver se os lugares dá.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar início à sessão solene desta noite. Pedimos silêncio na medida do possível e atenção dos senhoras e senhores. Muito obrigado. Boa noite, estamos hoje aqui reunidos para a sessão solene de outorga do diploma e medalha Zumbi dos Palmares, a ser concedida ao ilustríssimo senhor Francisco Luiz de Souza Freitas. Em nome da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu e com a permissão do presidente Marcos Aurélio Rocha Lima, Marquinhos da Funerária, passamos a compor a mesa de honra. Vereador e presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Marquinhos da Funerária. Vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, senhor Olavo Volpato. Vereador da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, José Josimar Ribeiro da Costa. Vereador pela Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Antônio Hermes da Costa Jabá. Vereadora da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, senhora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Vereador da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, senhor Paulo Eduardo Andrade Ortiz. Convidamos também o senhor secretário municipal de Turismo, Lazer e Eventos, Ricardo Moreira Xavier da Silveira. Representando a deputada estadual Rita de Cássia Trinca Passos, diácono Reginaldo de Castro. Convidamos a senhora oradora do Zumbi dos Palmares, Tânia Regina Campos Martins. Cantora Mãe Nancy Hayashi. Ex-vereador, ex-secretário de Turismo, senhor Osmar Barbosa. Finalizando, Ogan Anselmo Hayashi. Nós ainda ouviremos a palavra do anfitrião desta noite para dar boas-vindas aos presentes. Por favor, senhor presidente. Gostaria de chamar para compor a mesa aqui 3 ex-vereadores dessa casa. Seu João do Lote, seu Hinaldo Lepes e o seu Daci da associação, meu amigo, seu Daci de Souza. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpe aí o atraso, desculpe o transtorno. Desde as 2 horas da tarde que nós estamos aqui sentados nessa cadeira, tentando fazer algo por Itu. Peço desculpa a vocês pelo atraso da sessão, mas graças a Deus ela está sendo feita e nós vamos concluí-las, né, até o final. Agradeço a presença de todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão solene de outorga do diploma Medalha Zumbi dos Palmares ao senhor Francisco Luiz de Souza Freitas. Gostaria que o vereador Josimar
e o vereador Olávio conduzir sua homenageada até essa cadeira aqui. Vocês acreditam que eu não sabia que o nome do Chiquinho era esse? Eu não sabia que o homenageado era o Chiquinho. É uma honra, viu, Chiquinho, estar aqui do teu lado. Gostaria também de apresentar a vocês o novo secretário de Turismo, o doutor Ricardo, aqui, que é uma pessoa muito gente boa da nossa cidade. Continue, Beto. Nós convidamos a todos os presentes para a imposição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Nós gostaríamos ainda de registrar a presença das seguintes autoridades. Professora Maria Ângela Pimentel Mangion Elias, presidente da CADIL. Senhora Vanessa, pela diretoria da UNEI. Senhora Fátima do Carmo Silva, diretora da Educação pela UNEI.
senhor Primo Menabor, membro da Comissão Especial Padre Bento Dias Pacheco, senhora Ana Albertina Pires Rodrigues de Souza Freitas, esposa do homenageado, Luiz Fabiano de Souza Freitas, filho do homenageado, Francisco Luiz de Souza Freitas Júnior, filho do homenageado, Ana Cristina de Souza Freitas, filha do homenageado, e ainda senhor Antônio Carlos de Souza Freitas, irmão do homenageado desta noite. Senhor presidente. Agradeço a presença das demais autoridades, familiares presentes. Solicito ao ilustríssimo vereador que secretaria os trabalhos do doutor Olavo Volpato, que secretaria os trabalhos da sessão solene. Decreto Legislativo número 376, de 27 de outubro de 2015, que concedeu o diploma medalha Zumbi de Palmares. Decreto Legislativo 373, de 27 de outubro de 2015. Marcos Aurélio Rocha de Lima, presidente da Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo: dispõe sobre a concessão do diploma e medalha Zumbi dos Palmares. Artigo 1º. A Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu resolve conceder o diploma e a medalha Zumbi dos Palmares ao ilustríssimo senhor Francisco Luiz de Souza Freitas, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na divulgação da vida de Zumbi dos Palmares e também na luta contra o preconceito e a segregação racial. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, passado na Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu, aos 27 de outubro de 2015, Marcos Aurélio Rocha de Lima, Marquinhos da Funerária, presidente, registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu e publicado no lugar público de costume pelo Departamento de Secretaria. Depois dessa apresentação, solicito que o vereador Dr. Olavo Pato, vice-presidente dessa Casa de Leis, faça a leitura do currículo do homenageado. Francisco Luiz de Souza Freitas, nascido na cidade de Itu, em 7 de junho de 1952, filho de Mauro de Souza Freitas e da senhora Maria Aparecida de Souza Freitas. É neto paterno de Lupércio de Souza Freitas e de Dona Maria Joana de Souza Freitas. Fez seu curso primário na escola Dr. Cesário Mota. Trabalhou em diversas indústrias na cidade de Itu. Em 4 de abril de 1975, ingressou através de concurso público na Prefeitura de Itu, como desenhista júnior na Secretaria de Obras, e teve uma participação muito importante no projeto Cura, na segunda administração deste que vos fala. Permaneceu em sua atividade de desenhista até os dias de hoje. Em abril desse ano, completou 40 anos de bons e relevantes serviços prestados à Prefeitura de Itu. Em 16 de junho de 1977, casou-se com a senhora Ana Albertina Pires Rodrigues de Souza Freitas, filha do senhor João Batista Pires Rodrigues e da senhora Francisca Pires Rodrigues, e tiveram
3 filhos: Luiz Fabiano de Souza Freitas, Francisco Luiz de Souza Freitas Júnior e Ana Cristina de Souza Freitas. Iniciou sua participação religiosa ainda muito criança na igreja de São Benedito, acompanhando sempre pelo Senhor seu pai, onde participa até hoje de todas as festividades religiosas que existem nessa igreja. Procissão de São Benedito, festividades em louvor ao santo, e participando ainda da Ordem de São Benedito, das caminhadas de oração. Como amante do esporte, começou sua carreira no futebol de salão infantil, no time do Sacizinho. Participou de vários campeonatos. Depois jogou futebol amador no time do Santa Cruz. Começou sua carreira profissional na equipe do Ferroviário Atlético Ituano. Dando continuidade na sua carreira, voltou ao futebol amador no time do Santa Cruz, Pérola Negra, Corse Futebol Clube, Bandeirantes do Pirapitingui e também na categoria Master, jogou no time dos Amigos, onde está até hoje. Foi indicado para receber a medalha e diploma Zumbi dos Palmares, por vir de uma família tradicional de origem afrodescendente e ter contribuído com vários trabalhos, com destaque na Prefeitura de Itu, na área esportiva e também na área religiosa. Muito bem, nesse momento, com grande satisfação, nós teremos esta noite a apresentação da cantora Mãe Nancy Hayashi, acompanhada do Ogã Ancelso Hayashi. Nos brindam com a sua apresentação, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Alô, boa noite. Eu começo, você vai? Oh, 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 oh. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro, que de lá cantou. Negro entoou seu canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 e boa noite, dia é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. E esse canto que devia ser um canto de alegria,
sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro, que de lá cantou. Negro entoou seu canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Obrigada. Muito bem, nós convidamos a ilustríssima senhora Tânia Regina Campos Martins, oradora desta sessão solene, para que faça seu pronunciamento sobre Zumbi dos Palmares. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tânia Regina. No momento, eu estou como vice-presidente da UNEM, né? E fiquei com começo de falar um pouco sobre o Zumbi, né? Foi o nosso herói. Em um Brasil em que uma verdadeira nação de negros abarcou por essas terras, 40% dos 9.500.000 negros e negras importados do período de escravidão legalizada, um movimento pioneiro de revolta contra o dominador branco, foi a fuga para os quilombos. Termo esse aportuguesado da palavra quilombu, que significa arraial ou acampamento. E dentro desses quilombos houve um especial, conhecido como Quilombo dos Palmares, e conta a história do nosso herói de resistência, que por lá morou, e é dele que vamos falar esta noite. Zumbi foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barrica, e levava o nome de Cerca do Macaco, região hoje pertencente ao município da União dos Palmares e Alagoas. O Quilombo do Palmares era uma comunidade, um reino ou uma república, na visão de alguns, formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. Ele ocupava uma área próxima do tamanho de Portugal. Naquele momento, sua população alcançava por volta de 30.000 pessoas. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, livre, no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado de Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português aos 10 anos e aos 12 anos já falava em latim e era coroinha. Assim, ajudava diariamente na celebração da missa. Conta-se em 2 cartas que existiam na casa da Marquesa de Cadaval, quando Francisco Barreto era governador da capitania de Pernambuco. Braz da Rocha Cardoso, em 1655, comandou uma expedição punitiva aos Palmares. Em determinado quilombo, que se desconhece o nome e a localização, foram, como sempre, efetuadas algumas prisões. Entre os prisioneiros consta uma criança negra, recém-nascida. Essa criança foi entregue a um padre chamado Antônio de Melo, que, movido pela compaixão, batizou, deu o nome de Francisco, criou, educando os mal destinados, e exclusivamente aos filhos brancos, poderosos senhores de engenho, ensinando a falar português e latim, tornando-se coroinha.
Tudo isso aconteceu nas colinas verdejantes de Porto Calvo, de onde se ouvia o cantar das aves e o som guerreiro dos tambores dos quilombos das florestas palmares. Numa bela noite de luar de 1670, Francisco, ainda com 15 anos, tomou uma decisão inaudita. Abandonou a vida sossegada e cheia de paz sob a proteção da igreja e internou-se nas matas dos Palmares, onde não havia nada para ele, a não ser a dor, a guerra e o sofrimento. Com o novo batismo, Francisco estava morto para o mundo dos brancos, porém mais vivo do que nunca para os da sua raça. A notícia rapidamente se espalhou e os quilombos comemoraram com intermináveis festas e renderam as mais justas homenagens ao primeiro guerreiro escolhido pelos seus deuses para regê-los e governá-los. Gangazumba, o rei, ficou alarmado quando soube que o motivo daquelas infindáveis comemorações se devia à escolha divina de outra pessoa para ocupar seu lugar. Não tinha coragem para ir ao encontro à vontade dos deuses, mas podia criar situações, mesmo que fossem as mais vergonhosas, para continuar mantendo o status real. A gota d'água caiu quando, devido à expedição comandada por Fernão Carrilho, em 1677, Comede Zumbi, propositadamente, aceitou negociar a paz. O golpe de misericórdia em sua vida ocorreu devido à assinatura do Pacto de Cucal, ao qual faria que o quilombo submetesse a autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Gangazumba, prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa. Zumbi tornou-se novo líder do quilombo dos Palmares. O tigre dos Palmares não foi um conde, um príncipe, um rei imaginário envolvido em façanhas mitológicas. Ao contrário, foi um escravo, ou seja, um ninguém, com certeza um filho de outro ninguém, que viveu numa época em que o ódio e a violência causada pela discriminação racial tinha alcançado o seu ápice. No entanto, ele não foi um resignado, pois lutou e acreditou nos seus princípios. Em 1685, é nomeado governador da capitania de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior. Por esta época, a coragem, a liderança, o prestígio, a habilidade militar e diplomática de Zumbi, dentro e fora de Palmares, era tão grande que o próprio rei de Portugal lhe escreveu. Como se trata de um documento único, pois escrito por um rei endereçado a um escravo, perdoando todos os danos que esse lhe tinha causado. Transcrevo. Eu, é o rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado, assim contra a minha real fazenda, como contra os povos do Pernambuco, e que assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção. Do que fica ciente meu governador, que vai para o governo dessa capitania. O fato de não saber se Zumbi recebeu ou não essa carta não tem a menor importância. A importância reside no fato do rei ter, um momento, enxergado a verdade sobre o bárbaro, vergonhoso e desumano tratamento existente entre seres humanos, ter reconhecido o valor e a fama que um escravo cujo nome era Zumbi tinha alcançado e admitir que ele estava certo que os errados eram a classe economicamente dominante. Note-se que aqui que há uma inversão do status social da época dos senhores de engenho, passam a ser bandidos e Zumbi o justiceiro, ou seja, o escravo que luta contra as maldades praticadas e os maus senhores. Lastimável é o fato que aqueles que, após Zumbi, pretenderam continuar com a luta contra a escravidão, tiveram efêmera existência. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Na madrugada da destruição da fortaleza, Zumbi não morreu. Seus guerreiros o defenderam e ele, mesmo atingido por 2 pelouradas, conseguiu livrar-se da morte. Era fundamental que permanecesse vivo. Da sua incontestável liderança, em dono da bravura e substituível presença física, dependia a reunificação do pouco que restara. Mais morto do que vivo,
pois arrasado psicologicamente, destruído militarmente e contando somente com a ajuda de poucos companheiros conseguiram escapar do massacre. Cambaleante, internou nas matas inóspitas à procura de um lugar seguro, de um lugar onde pudesse descansar, recobrar suas forças, colocar sua consciência e seu raciocínio em ordem e reagrupar seus guerreiros. Encontrou e lá construiu seu esconderijo. Aos poucos, a localização do esconderijo tornou-se razoavelmente conhecida por pessoas que, no futuro próximo, se tornariam seus piores inimigos. Aqueles que, apesar de fazerem parte do seu currículo íntimo, eram, na realidade, verdadeiros párias, calhordas, judas camuflados, pois só esperavam uma oportunidade para mostrar sua verdadeira face. E como esse tipinho asqueroso ainda existe, e como existe, um deles, chamado Antônio Soares, aprisionado nas mediações de Penedo, foi entregue a um destacamento em que ia por cabo o capitão André Furtado de Mendonça. Após algumas horas de conversa, comprometeu-se em troca de sua liberdade guiar o referido capitão ao local onde Zumbi poderia ser encontrado. Palavra dada, palavra cumprida. Todos sabem que traidores, figurinhas patéticas, subservientes e destruídas de caráter se comportam como imperadores sem império, reis sem palácios, condes sem castelos, se sentem muito bem quando os fiéis somem e os amigos desaparecem. E assassinos, exterminadores racionais da própria espécie, são bárbaros que destroem a família, e como a família é a célula da sociedade, destrói também a sociedade. Pois a união familiar é a principal responsável do perfeito funcionamento. E assim foi surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto, talvez a Serra Dois Irmãos. Acudido pelos companheiros e apesar de mortalmente ferido, Zumbi ainda lutou com bravura. Não podia ser diferente com Zumbi, e aqueles que participavam da sua traição e assassinato, Antônio Soares, traidor, foi incorporado por Frei Loreto de Couto à galeria dos grandes beneméritos da história pernambucana. O capitão André Furtado de Mendonça, o assassino, foi recompensado com uma valiosa ajuda de custo, com 50 mil réis por haver morto e cortado a cabeça do negro de Palmares Zumbi, ou seja, sadicamente assassinado. Em carta de 14 de março de 1696 para o rei, o governador Meli Castro contou que Zumbi pelejou valorosamente e desesperadamente, matando um, ferindo alguns e não querendo render-se, nem aos companheiros. Foi preciso matá-lo e só um apanhou vivo. Contou depois Furtado de Mendonça que, quando viu o negro morto e bem morto, agradeceu a Deus a glória alcançada. Deu-se isso no dia 20 de novembro de 1695. O que ele melhor relata, com pormenores, a mecânica dos acontecimentos dia 20 de novembro de 1695 é a carta do governador de Pernambuco, Caetano de Meli Castro, dando conta de se ter conseguido a morte do Zumbi, a qual descreve datada de 14 de março de 1696. E ela, como veremos, não permite tal interpretação. Eis o trecho da carta relativo à tão decantada morte do Zumbi. Senhor, o governador de Pernambuco, Caetano de Meli Castro, em carta de 14 de março desse ano, dá conta a vossa majestade se haver conseguido a morte do Zumbi, o qual descobriria o mulato do seu maior valimento, que os moradores do Rio São Francisco aprisionaram e remeteram-lhe Topara, com uma das tropas dedicadas àqueles distritos, que acertou ser de paulistas, em que ia por cabo o capitão André Furtado de Mendonça. E temendo-se Tito mulato, de ser punido por seus graves crimes, oferecer assegurando-lhe a vida em nome dele, governador. Se obrigava a entregar o dito Zumbi, e aceitando-lhe a oferta, desempenhar a palavra, guiando a tropa ao Mocambo do Negro, que tinha já lançado fora a pouca família que o acompanhava, ficando somente com 20 negros, dos quais mandara 14 para os postos emboscadas, que essa gente usa do seu modo de guerra, e indo com os mais, que eles restaram a se ocultar no sumidouro de artificiosamente havia fabricado. Achando tomada a passagem, pelejara valorosa ou desesperadamente matando um homem, ferindo alguns, e não querendo render-se nem aos companheiros. Fora preciso matá-los, apanhando só um vivo. Nesse misterioso sumidouro foi cometido um dos mais hediondos e sádicos crimes que se tem notícia na história do Brasil. Zumbi foi assassinado por 15 ferimentos de bala e muitos de lanças, vendo-se ainda que o membro da virilidade do dito negro se havia cortado e enfiado na boca, também lhe faltando um olho e se cortar a mão direita. A cabeça foi exposta em praça pública, no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi.
Em 14 de março de 1696, o governador de São Paulo, Caetano de Melo Castro, escreveu ainda ao rei: determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi o irmão tal, para que entendesse que essa empresa acaba de todo com o Palmares. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou por uma liberdade de culto, de religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. Em 1995, a data de sua morte foi adotada como Dia da Consciência Negra. Atualmente, o dia 20 de novembro é celebrado como Dia da Consciência Negra. O dia tem um significado especial para os negros brasileiros que reverenciam Zumbi como herói que lutou pela liberdade e como símbolo de liberdade. A data também consta do calendário dos santos da Igreja Episcopal Anglicana. Tem a letra de uma música que ela fala tudo e mais um pouco sobre o Zumbi, que é uma música de Gilberto Gil. Ela fala assim: Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro mor, capitão da capitania da minha cabeça. Mandai a alforria para o meu coração. Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço nação. Zumbi protetor, guardião padroeiro, mandai a alforria para o meu coração. Esse foi somente um breve relato de uma história cercada de mistérios e muita cultura. Mas, enfim, essa história de um povo que pertence a uma grande nação, pois existe uma história de negros africanos sem o Brasil, mas jamais existirá uma história de Brasil sem os negros africanos. E deixo para todos um provérbio africano que me faz sentido mediante a história. Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Obrigada. Nós convidamos nesse instante o senhor presidente Marquinhos da Funerária, senhor vereador Olavo Volpato também, para que façam a entrega do diploma e medalha Zumbi dos Palmares ao ilustríssimo senhor Francisco Luiz de Souza Freitas. À frente, por gentileza. Por gentileza, todos os vereadores presentes também acompanhar esse momento, por gentileza. Vereador Jabá, vereadora Balbina, vereador Diniz também. Toda a mesa, por favor, para registrar o momento. Todas as pessoas que compõem a mesa, por favor, à frente, por gentileza. Vamos registrar todos esse grande momento para o senhor Francisco. Recebe uma justa homenagem nesta Câmara. Senhora Ana também, registrando um momento muito importante para o senhor Francisco, né?
Aproveitando o momento também, nós convidamos a ilustríssima senhora vereadora Balbina para que, em nome da Câmara de Vereadores de Itu, entregue um ramalhete de flores à esposa do homenageado, que acabou de ser convidada para vir à frente pelo presidente Marquinhos da Funerária, a senhora Ana Albertina Pires Rodrigues de Souza Freitas. Aplausos, por gentileza. Já. Vou chamar você. Não sou eu mesmo. Nós convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Itu, Marcos Aurélio Rocha de Lima, Marquinhos da Funerária, que profira suas palavras ao homenageado desta noite. Vou permanecer aqui onde estou. Eu gostaria de dizer, Chiquinho, se posso chamar de Chiquinho, né? Eu estou muito orgulhoso. Não sabia, Francisco Luiz de Souza, jamais sabia. Não sabia que era você, o Chiquinho, né? Meu Chiquinho, meu amigo, que quando eu cheguei aqui nessa cidade de Itu, há 20 e poucos anos atrás, trabalhava ali naquele prédio da Prodeme, né? Desenhista, e eu sempre ia, às vezes, lá, lamentar um pouco da vida, né? E ele sempre com calma, com paciência, sempre me atendia com muito carinho, muito respeito, falava dos filhos dele, falava da família dele, e estou muito orgulhoso, viu? Continuo sendo amigo dos seus filhos, né? Seus filhos são meus amigos, sua esposa é minha amiga. Estou muito orgulhoso de hoje estar presidindo essa sessão e te homenageando com a medalha Zubim de Palmares. Muito obrigado. Nós teremos agora o prazer de ouvir as palavras do nosso homenageado da noite. Por favor, Francisco. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos, né? E não sei nem como comentar, porque é uma coisa única que aconteceu na minha vida, que está acontecendo na minha vida, então eu agradeço muito a todos, principalmente a Secretaria de Turismo, o pessoal foi muito bacana. Osmar, agradeço muito, viu, Osmar, de ter sido, não escolhido, privilegiado de estar aqui, né? Mas queria agradecer a minha esposa, meus filhos, aos meus amigos todos que estão aqui, e aos vereadores, a cantora também, e você, a presidenta, parabéns, viu? E eu agradeço muito a todos. Muito obrigado. É isso aí. Depois de apreciarmos o discurso do nosso homenageado, breve, mas direto, né? Convido a todos para que, antes de encerrar a sessão solene, entoemos o hino de Itu, letra do professor José Luiz e música do professor Roberto Manso. Suba aos céus nosso
a cidade sem par, que jamais se deixou igualar pelo brilho dos filhos que tem. Teu início foi o Tuguaçu, que Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de tu, fidelíssimo berço da história, que em tuas ruas percorre insensível, quem te vê minha e tu sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. Glória e tu que enviou bandeirantes para a mata fechada explorar, e afastando as fronteiras do mar, o gigante Brasil desdobrou. Teu início foi o Tuguaçu, que Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de tu, fidelíssima berço da história, que em tuas ruas percorre insensível, quem te vê minha e tu sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. Nos teus templos de grande esplendor o presente revive o passado. Foi em ti que de alerta nombrado a República disse presente. Teu início foi o Tuguaçu, e Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de tu, fidelíssima berço da história, que em tuas ruas percorre insensível, quem te vê minha e tu sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. Mas não só do passado tu vives, minha e tu, teu progresso é brilhante. Marcha em frente, com passo gigante, para a glória de um grande amanhã. Teu início foi o Tuguaçu, que Fernandes fundou para a glória de tornar-se a cidade de tu, fidelíssima berço da história, que em tuas ruas percorre insensível, quem te vê minha e tu sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. Todo brasileiro, sem distinção, tem um pé na África. Viva Zumbi dos Palmares. Convidamos o presidente Marquinhos da Funerária para suas palavras de encerramento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Desculpe mais uma vez o transtorno, né? Foi devido à votação que nós tivemos do orçamento da Câmara. Queria agradecer a presença do senhor Daci, do senhor Hinaldo,
do seu João, que trabalha aqui conosco, o ex-secretário Osmar Barbosa, a Ana, o vereador Eduardo Ortiz, obrigado, Eduardo, pela presença, o vereador Jabá, obrigado pela presença, meu vice-presidente, doutor Olavo, muito obrigado pela presença, o vereador Josimar, obrigado, Josimar, pela presença, Ricardo, obrigado pela presença, deu agora um branco, Reginaldo, cansado, Reginaldo, obrigado pela presença, a senhora cantora, obrigado pela presença, o garoto aí, obrigado pela presença, Balbina, obrigado pela presença, em nome de todos eu queria agradecer a presença da dona Maria Ângela, minha amiga, minha querida, uma pessoa que eu quero muito bem, queria saudar todos em nome da dona Maria Ângela, que todos aqui sejam saudados, em nome da dona Maria Ângela. Queria também dizer que o deputado Herculano Passo gostaria de vir aqui, Chiquinho, ele é teu amigo, mas ele teve compromissos particulares, né, e não pôde vir a esse evento. E o Reginaldo veio aqui representando a deputada Rita Passo. Nada mais tenho a declarar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos, um abraço. Deixa eu dar um abraço agora. Aqui.